Graça e paz, que a bênção de Deus esteja sobre você e sobre a sua querida família. Vamos ao texto bíblico para hoje, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 6, verso 34. Na minha Bíblia está escrito assim: Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O texto diz que Jesus, quando desembarcou, quando chegou numa determinada praia com seus discípulos, ele viu uma grande multidão e sentiu o quê? Jesus compadeceu-se dela, Jesus sentiu compaixão, porque aquelas pessoas eram como ovelhas que não têm pastor. E então o mestre começou a ensiná-las. Em realidade não faltavam pastores em Israel, mas os pastores de Israel estavam apacentando a si mesmos. As pessoas estavam aflitas, desesperadas, desgarradas como ovelhas sem pastor. E Jesus, conhecendo essa triste realidade, sentiu dó, sentiu compaixão das pessoas. Compaixão é uma forte emoção que leva você a sentir a dor do outro, colocar-se no lugar do outro e decidir ajudá-lo. A compaixão leva a uma ação em favor do outro ou dos outros. E veja que esse era um momento difícil para Jesus e para os seus discípulos. Se você analisar os versos anteriores, verá que os discípulos tinham acabado de chegar de uma missão que o Senhor Jesus lhes confiou, ao enviá-los de dois em dois para anunciarem o Evangelho em outras cidades, em outras localidades. E os discípulos chegaram depois de uma missão bem-sucedida, porém eles estavam cansados. Aqui no verso 31 diz assim, que Jesus disse para eles: venham repousar um pouco à parte no lugar deserto, isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Você compreende? Jesus estava seguindo para um lugar um pouco mais tranquilo a fim de descansar com seus discípulos, porém as pessoas chegaram antes deles. Quando chegaram ali naquela praia, já havia uma multidão faminta, no sentido assim de ansiosa, para ouvir o Evangelho, a palavra de Deus. E apesar de Cristo e seus discípulos estarem cansados, o Mestre sentiu compaixão daquelas pessoas e o texto diz, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Você é desse tipo de líder que sente compaixão das pessoas? Sente amor pelas pessoas? Ou você tem vivido como muitos vivem por aí, que mesmo sendo cristãos e às vezes até sendo líderes da Igreja de Deus, estão apacentando-se a si mesmos e não têm compaixão daqueles que necessitam de alguma palavra de vida, de alguma orientação ou mesmo de alguma ajuda material? Bendito o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que colocou-se no lugar dos outros e decidiu ajudá-los. Guarde isso no seu coração. Compaixão é uma forte emoção que nos faz sentir a dor do outro. Você se coloca no lugar do outro e você decide ajudar. A compaixão é uma forte emoção que nos leva a uma ação em favor dos necessitados. Posso orar com você agora? Ó Deus querido, ajuda-nos, Senhor, a sermos parecidos com nosso Senhor, pelo menos um pouquinho parecidos com Jesus. Que nós tenhamos um coração cheio de compaixão para com aqueles que estão ao nosso redor e que muitas vezes precisam tanto da nossa ajuda, mesmo que seja de uma palavra de vida e de esperança. Tira de nós o orgulho, Senhor, e o egoísmo que nos caracterizam, e ajuda-nos a sermos pessoas altruístas e bondosas. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém.